Oi, você sabia que existem técnicas cirúrgicas que podem te ajudar a controlar depressão, ansiedade, toque, pânico e outras fobias? Você sabia também que existe uma técnica cirúrgica que consegue acabar com o seu medo de absolutamente tudo? Não? É isso que eu vim te contar hoje. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou o Lucas, não sou profissional da saúde, apesar de ter cursado 3 anos de enfermagem, mas não sou da área, sou de outra área. E eu vim aqui falar hoje como alguém que passa pelo que muitos de vocês passam, né? Eu tenho agorafobia. E quando, eu desenvolvi a agorafobia, eu fui pesquisar tratamentos, fui entender como funciona o tratamento. E uma coisa que me chamou a atenção é que, apesar do tratamento medicamentoso e da psicoterapia, muita gente não melhora. E isso me assustou. Eu fiquei com medo de passar por isso, né, de não melhorar com essas ferramentas e de ficar sem uma saída. E aí que eu descobri que existem cirurgias, né, cirurgias no cérebro, cirurgias que são capazes sim de melhorar e em alguns casos até de curar essas doenças psiquiátricas. A questão é que muitos médicos não comentam com isso sobre os pacientes, né? Então o paciente às vezes não melhora, não tem uma perspectiva e o médico não fala. Muitos médicos eu acho que nem conhecem essas técnicas. Então eu vim compartilhar com vocês o que eu descobri. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que existem técnicas que já são usadas para o tratamento de transtornos ansiosos. Então, por exemplo, para o toque principalmente, né, o toque é o que tem a melhor taxa de sucesso. São técnicas como, vou ler aqui para vocês, a cingulotomia, a tractotomia do subcaudado e a capsulotomia, que é a mais usada aqui na América do Sul. A capsulotomia, por exemplo, em casos de toque resistente, né, a medicação e a psicoterapia, ela tem uma taxa de sucesso de 70 a 79%, quase 80%, né, de melhora total ou uma melhora muito boa no caso do toque. E ela também pode ser usada, e essas outras técnicas, para outros transtornos ansiosos, então TAG, né, síndrome do pânico, só que tem uma taxa de sucesso menor. Agora, o que mais me chamou a atenção quando eu pesquisei é que existe uma cirurgia que já é usada para pessoas que têm uma agressividade muito grande, né, que se agride ou agride aos demais, e para também pessoas que têm convulsões, então pessoas que não conseguem controlar com a medicação, são casos resistentes de convulsão. E essas pessoas elas fazem a retirada de uma região aqui chamada lobo cerebral, salvo engano, lobo temporal, perdão. E esse lobo temporal, ele tem duas estruturas, e uma delas é a amígdala cerebral. A amígdala cerebral, para quem não sabe, ela processa as emoções, e ela é como se fosse o nosso botão do pânico. Então, a amígdala ela avalia situações que podem te trazer perigo, e ela que é responsável por desencadear, por exemplo, o coração batendo muito forte, né? Às vezes a falta de ar, a vontade de fazer algo, de correr, ela que prepara para a luta ou fuga. Então ela é responsável pela tremedeira das mãos, pelo formigamento das mãos e dos pés, porque todo o sangue vai para os órgãos principais para correr, né, para fugir. E aí o que acontece? Às vezes ela também é o foco, né, dessas convulsões. Então essa cirurgia já era usada e geralmente tiravam só uma das amígdalas. Então a gente tem a amígdala direita e a amígdala esquerda. E os cientistas, né, como sabem do papel da amígdala, eles sempre desconfiaram que quem não, né, que a retirada das duas amígdalas fizesse com que a pessoa perdesse o medo totalmente. Existe até uma síndrome, né, a síndrome de Clever-Bussy, de pessoas que não têm as duas amígdalas e elas não têm medo de absolutamente nada. Não têm medo, elas também são bem mais tranquilas, né? Elas não ficam nervosas com facilidade, então elas têm um risco de úlcera menor, mas elas também têm alguns pontos negativos. Então, por exemplo, elas retornam à fase oral, têm vontade de colocar as coisas na boca, têm dificuldade para reconhecer alguns objetos, mas isso é só para quem não tem as duas amígdalas. As pessoas que têm convulsão severa, que não melhora com medicamento, ou agressividade severa, elas só tiram de um dos lados, né? E aí a condição delas melhora. E aí o que aconteceu? Os cientistas tiraram as duas amígdalas de macacos e eles perceberam que os macacos perderam medo de absolutamente tudo, né? Então eles viam a cobra, que eles geralmente tinham medo, pegavam a cobra e começavam a brincar, jogar, parecia que era uma massinha, um brinquedo.
Depois eu descobri sobre o caso da paciente SV. Ela não tirou as amígdalas, mas ela teve a cristalização ou calcificação das duas amígdalas e ela perdeu o medo de absolutamente tudo. Ela não perdeu outras emoções como eles esperavam, mas ela perdeu o medo. Então teve uma situação que ela até contou na rádio, ela ficou meio famosa, né? Tentaram manter ela no anonimato, por isso que chamou SV, mas ela acabou dando entrevistas, etc. E numa das entrevistas ela disse que ela foi até um parque, né? E no parque ela foi assaltada e quando estavam com a arma, né, na cabeça dela, ela disse para o assaltante: olha, se você matar, eu venho aqui te assombrar. Não estava com medo nenhum do que ia acontecer. Foi embora, o assaltante acabou liberando ela e no outro dia ela voltou a fazer caminhada no parque, né, porque ela não ficou com medo, ela não ficou com nenhum resquício. Ela também foi colocada à prova, viu filmes de terror e outras situações que geralmente deixam uma pessoa com medo e ela não conseguia expressar, ela não conseguia sentir, na verdade, o medo, né? Então isso chamou a atenção dos cientistas. E aí, o que eles sabem também é que a amígdala direita ela é responsável por medos mais gerais, medos genéricos, situações mais subjetivas, cada um avalia como algo que pode dar medo ou não, mas não é algo específico. A amígdala esquerda é para algo específico, né? Então ela traz o medo de aranha, de cobra, de lagarto. Então, teve um caso de um rapaz que tinha convulsões severas e ele precisou fazer a cirurgia e tirar a amígdala esquerda. E ele tinha muito medo de aranhas e ele tinha medo de falar em público. Quando ele fez a cirurgia, ele perdeu o medo de aranhas, mas ele continuou com medo de falar em público, porque isso é a função da amígdala direita. Então, gente, na reportagem até tem um ponto que é muito importante e que eu acho que é o que a gente tem que discutir aqui. Na reportagem, que explicava o caso desse cara, o médico disse, né? A gente até estuda para saber a questão da fobia, como tratar a fobia nas outras pessoas, mas a gente não considera a retirada da amígdala cerebral porque é desnecessária. A medicação e a psicoterapia dão conta disso. E é esse o ponto que eu discordo. Discordo porque muitos médicos falam que quem tem transtorno ansioso, né, a TAG, TOC, quem tem síndrome do pânico, agorafobia, eles falam que 90% melhora com medicação e com psicoterapia. Mesmo se fosse verdade, 10% ainda é resistente. Então o que eles fazem com esse 10%? Né? Ninguém fala. E nos estudos que eu vi que tratavam na psicocirurgia, eles falam que, na verdade, 70% só das pessoas que respondem aos tratamentos convencionais, 30% são resistentes. Então é uma parcela muito grande para um transtorno muito complicado. E tem até um italiano que fez um site, né, pedindo para que explorassem mais a psicocirurgia nesses casos, porque é um sofrimento muito grande. E ele, na opinião dele, ele falou: olha, sabe por que não aplicam essas cirurgias que já existem na gente, que poderiam melhorar muito a nossa qualidade de vida? Porque alguém, por exemplo, com agressividade severa, é um risco para a sociedade. Então eles se preocupam: olha, a gente tem que fazer a cirurgia, senão essa pessoa vai agredir os demais. E alguém que tem convulsões, com uma frequência grande, convulsão severa que não é controlada por medicamento, geralmente as pessoas veem a pessoa convulsionando e vê uma cena de sofrimento, fica impactado. Então é por isso que eles fazem cirurgia nesses casos. Agora, quem tem transtorno ansioso, geralmente sofre calado, às vezes tem uma situação que você sabe que vai ter um gatilho, vai te desencadear a ansiedade ou o pânico, você nem vai. Então, quando a gente sofre, as pessoas não veem. E quando você comenta, as pessoas fazem pouco caso, falam: não, mas você vai melhorar, é coisa da sua cabeça. Então é por isso, gente, como a gente não sofre, a gente não é um risco para os outros, a gente não mostra um comportamento que possa causar estranheza ou que possa impactar as pessoas, eles não têm essa preocupação, né, de oferecer um tratamento em último caso, quando nada funciona, porque você vai sofrer calado, você sempre vai estar sofrendo, e a gente sabe o quanto isso é difícil, mas você não vai causar um incômodo nos outros. Então, se você, né, como eu, está no começo, né, tem síndrome de pânico, tem ansiedade generalizada, faça o tratamento com psicoterapia, com medicação, porque muita gente melhora com essas ferramentas. Agora, se você já passou por essas ferramentas há muito tempo, se eu fosse você, e é o que eu vou fazer se eu não melhorar, eu iria atrás de um neurocirurgião, iria conversar, perguntar sobre a psicocirurgia para o meu caso. Porque ninguém merece ficar sofrendo a vida inteira. Ninguém merece, toda vez que vai numa fila, ter que fazendo técnica de respiração para não ter uma crise de pânico, né? Ou para não ter uma crise de ansiedade. Ninguém merece viver
todo esse tempo sofrendo isso. Então, se você já está há muito tempo, por exemplo, aqui em São Paulo, o Conselho Regional de Medicina, ele institui que a pessoa tem que ter tentado o tratamento convencional por pelo menos 5 anos. E depois disso, ela vai ser avaliada por alguns profissionais psiquiatras, né, outros peritos, que não conheceram o caso antes para saber se é o caso ou não de cirurgia. Mas se você já atende esse quesito, já está há bastante tempo, né, corra atrás para tentar melhorar. Tem uma coisa assim que marcou muito também, o caso de uma pessoa que tem fobia social e que mora no hospital psiquiátrico porque ela não consegue melhorar, gente. E aí eu me questiono, como é que o médico vê isso, né? Vê uma pessoa ali que está condenada a passar o resto dos dias do dia dela ali no hospital sem conseguir sair por medo, e ele não pensa em oferecer esse tipo de cirurgia. Então, eles têm um preconceito muito grande, eu até entendo, né, pelo passado da psicocirurgia, pela lobotomia, que foi usada numa época que não tinha medicamento, era a única ferramenta, mas que teve resultados desastrosos. Só que as coisas mudaram muito hoje. E para pessoas que não têm outra opção, para pessoas que não melhoram com tratamento convencional, isso tem sim que ser discutido, porque essas pessoas, todo mundo tem o direito de melhorar, tem o direito de poder sair na rua e viver bem, viver sem medo de ter uma crise e poder trabalhar, poder estudar, poder fazer, poder viver o que uma pessoa normal faz. Então, eu vou até pedir para vocês, eu não vi nenhum vídeo no YouTube falando sobre psicocirurgia, é por isso que eu fiz esse vídeo. Então, se você puder curtir, compartilhe com outras pessoas, né, para as pessoas saberem que essa possibilidade existe, cobrar os médicos, né, irem atrás dessa solução, que é uma solução para casos graves, e cobrem, né, canais de vídeos médicos, de psiquiatras, de neurocirurgiões, para que eles falem sobre esse assunto, porque é um assunto que aqui no Brasil não é falado, mas que precisa ser tratado a sério e precisa ser oferecido, que é um direito nosso, né? Direito nosso de ter saúde e ter essa oportunidade. É isso, pessoal. Muito obrigado, e quem precisar de qualquer coisa, ajuda, uma orientação, pode me chamar.